Bom dia a todos os ouvintes aqui do Notícias Agrícolas. Hoje nós temos aqui conosco Fábio Zenaro, da B3, temos Augusto Sotano, da Arispe, que representa os cartórios de todo o Brasil. Ele faz parte do Colégio dos Registradores de Imóveis. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Esse ano nós tivemos a Lei do Agro, como ela foi conhecida, que na verdade é a Lei 13.986, que traz uma série de novidades em termos de atrair o mercado de capitais, o mercado financeiro, e que trouxe do seu bojo alterações na questão do registro de cédulas de produto rural, a CPR, que é tão conhecida e tão usada no nosso campo. Esse tema é importante não só para as cooperativas, distribuidores de insumos e indústria de insumos que financiam a produção agrícola, os bancos também, mas também para o produtor rural, porque, afinal de contas, ele é a outra parte que assina esses títulos, que compromete sua safra para captar recursos na forma de barter, na forma de troca e na forma também de financiamento direto para custear suas lavouras. Bom, é importante a gente discutir aqui todo o ritual, por isso os cartórios estão aqui, porque nós temos o registro dos penhores, da alienação fiduciária, né, das hipotecas, que seguem sendo legalmente obrigatórios nos cartórios de imóveis, e agora tem um elemento novo que a lei trouxe, que é o registro nas entidades registradoras que são homologadas pelo Banco Central e aqui hoje representado pela B3, né, que já é conhecida no agronegócio pelos REDs de café, de soja e de milho, operados pelas corretoras, né? E agora a B3 dá um passo mais de aproximação com o campo, na medida que vai fazer também o registro das cédulas de produto rural do mercado físico. Ou seja, todas essas cédulas que estão aí geradas e originadas pelas cooperativas, pelas revendas de insumos que estão próximas do produtor, pela indústria de insumos que fornece diretamente para o produtor, elas vão ser canalizadas também para entidades registradoras, como é o caso da B3. E isso está gerando muita dúvida, né? Nós temos aí alguns grupos de WhatsApp, grupos que discutem, que têm muitas dúvidas. Hoje eu trouxe, que eu participo de alguns desses grupos, hoje eu trouxe algumas dúvidas para serem sanadas aqui. E é fundamental que o produtor também esteja vendo essa conversa, porque existem prazos regimentais agora que serão obrigatórios para todos, ou seja, 10 dias úteis entre a cooperativa ou o distribuidor de insumos, celebrar um negócio, coletar as assinaturas e levar a registro nessas entidades registradoras e, ao mesmo tempo, levar aos cartórios para seguir os ritos também exigidos para o registro de imóveis, etc. Então, hoje nós vamos trazer aqui, claro que nós não vamos sanar todas as dúvidas, mas, pelo menos, as mais importantes a gente já vai querer estar discutindo aqui com o Fábio Zenaro e com o Augusto Sotano. É claro, nós não vamos concluir, então, essas dúvidas aqui. Nós vamos ter mais eventos também para discutir esses assuntos, né? Mas vamos dar início aqui às nossas perguntas hoje, né? Eu gostaria aqui de, primeiro, dar boas-vindas aos nossos participantes, né? Gostaria de dar a palavra aqui aos dois participantes para que eles deem as boas-vindas e depois eu inicio com as perguntas. Ok. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer tanto ao Notícias Agrícolas quanto ao Fernando pelo convite, né? Também saudar o Augusto, aí, parceiro aí da discussão. Para a B3 aqui é uma honra estar aqui e poder colaborar mais um pouquinho aí com o agronegócio de alguma maneira, né? Como o Fernando falou, a gente tem uma amplitude de atuação já razoavelmente grande, seja na parte, né, de prover ferramentas de proteção, né, através dos derivativos, seja de formas de captação para as empresas, como, por exemplo, no CRA,
E a CPR é mais um ponto desse, né? Acho que é importante lembrar, né? Na verdade, a gente já aceita registro de CPR há bastante tempo, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 50 bilhões de reais registrados na B3. Só que a origem dessas CPRs, muitas vezes, são basicamente quando os bancos são os credores e são muitas vezes utilizados como lastro para outras operações, para emissões de LCA e CRA. Então, mesmo para os bancos, a gente está tendo essa mudança, né? Uma modernização que a CPR está passando, isso vai trazer uma série de benefícios, assim como outros produtos, né? A gente está falando muito de CPR aqui, mas só para dar outros exemplos aqui, Duplicata está passando pelas mesmas modernizações regulamentares, com o intuito de trazer mais robustez para o instrumento, mais transparência e, no final das contas, tentar ter o benefício de dar o crédito, né, para quem está tomando dinheiro de forma mais barata, dados os benefícios dessas, vamos dizer assim, essas mudanças regulatórias que estão acontecendo. Tá? Então, um abraço a todos que estão assistindo aí, espero poder colaborar um pouquinho para tirar as dúvidas de vocês. Perfeito. Bom, também, primeiramente, queria agradecer ao Fernando pelo convite, ao canal de Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês também. Fábio, a gente tem trabalhado já no meu dia a dia, né, coordenando os projetos aqui, não só da Central Registradores, mantido pela Arisp, mas também do nosso Colégio de Registro de Imóveis do país. Nós temos, assim, grandes mudanças por acontecer aqui que já estão acontecendo nos bastidores do ambiente da atividade registral, né, que é um braço do judiciário. Acho que é bem legal a gente sempre lembrar que os cartórios, eles são um braço do judiciário, né, e a gente depende de uma regulação e uma regulamentação dos tribunais, e eu acho que hoje nós estamos num ambiente único para a atividade registral, por conta da incorporação de um novo player nesse sistema do registro eletrônico, né, que é o ONR, tá, o Operador Nacional do Registro Eletrônico. Ele é uma figura importada já de outras legislações, trazidas aqui para a lei brasileira em 2017, mas ele foi regulado e aprovado o seu estatuto apenas em dezembro de 2019. Né? Então, ele é um ambiente totalmente voltado à implementação de um modelo de registro eletrônico, e que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, para a gente conseguir trazer aquela capilaridade que hoje os registros de imóveis já possuem, né, e a segurança jurídica também atrelada à terra. Né? Se hoje nós temos 5.570 municípios no país, nós temos 3.185 registros de imóveis aí atendendo e apoiando o agronegócio. Sabemos que das dificuldades trazidas muitas vezes pelas diferenças de regulações, e às vezes a falta de padrão, é o que a gente espera trazer aqui justamente com o ONR, que já está emitindo pelo Corpo de Normas Técnicas, Instruções Técnicas Normativas de padrão de trabalho. Né? E, por outro lado, a gente já tem algumas melhorias acontecendo no ambiente tanto da recepção de documentos digitais e eletrônicos, como melhorando a publicidade das garantias registradas. Acho que sempre quando a gente fala de registro de imóveis, senhores, a gente não pode se afastar da questão da segurança jurídica atrelada à propriedade. Né? Então, é um pouco também do que a gente vai reforçar aqui, são essas questões, porque a gente pode ter uma garantia sem o devido respaldo no lastro imobiliário. A gente sabe que a gente pode ter uma propriedade imobiliária sendo modificada e afetada por diversas situações, desde contaminação, desde um uso capião, desde problemas ambientais que podem envolver e atingir a propriedade. Isso hoje tudo é concentrado no registro de imóveis. Tá, joia? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e estou à disposição aqui para as dúvidas que vocês possam ter para o registro dessa nova modalidade de garantia. Ok. Quero agradecer, então, ao Augusto e ao Fábio pelas primeiras palavras. Eu vou pedir até um pouco de depois. Nós já temos bastante perguntas aqui que vamos encaminhar. Acho que vai ser interessante essa conversa. Só peço um pouco de objetividade nas respostas, porque nós temos mais 40 minutos
e tem bastante coisa aqui para a gente estar falando, né? Vamos lá. E eu vou dividir entre vocês, né, os assuntos aqui. Nós temos uma pergunta aqui da Maiara Harada, da Superbac, né, que ela colocou aqui que ficou curiosa em saber se para o registro da B3 a CPR precisa estar 100% formalizada, pois a formalização completa em 10 dias pós-emissão parece muito distante do real. E um segundo tópico aqui, se porventura cadastrar uma CPR e depois a mesma ser cancelada, se há possibilidade de excluir dos controles e se há um custo, se pode ter reembolso, etc. Eu entendo quando ela fala aqui de 100% formalizada, ela está pensando também que já tem que estar formalizado nos cartórios de RI, né, de imóveis, com garantia lavrada e tudo mais, né? Então eu já passo essa bola aqui para o Fábio, né? Mas eu já dou essa interpretada aqui porque eu imagino o contexto que ela está pensando. Tá ótimo, Fernando. Não, acho que a pergunta é super pertinente. Olha, se a gente for pegar a regulamentação, ela não é explícita com relação a esse tema. Nosso entendimento aqui é que o registro pode ser feito a despeito da efetiva já formalização da garantia. É uma interpretação nossa aqui. Agora, nossa visão é que isso vai ficar muito na mão de quem está trazendo ao registro. Certo? O que a gente percebe que tem, às vezes, uma visão um pouco mais conservadora, etc. Então, tem que entender que entende que tem que estar primeiro devidamente constituído para trazer registro e tal. O nosso ponto aqui, a gente como registradora, a gente não vai condicionar isso, né? Então, o registro pode ser feito a partir do momento inicial, né, da negociação da CPR, né? Então, mas eu acho que vai ficar isso muito a cargo né, a visão do que o cliente tem, tá? Então, quer achar um pouquinho mais conservador, eventualmente vai esperar primeiro a constituição da garantia. Aqueles que entendem, não, eu preciso cumprir o prazo de 10 dias, talvez se não seja possível, vou fazer os processos em paralelo, isso também pode ser feito, tá? Então, essa é a primeiro ponto que você colocou. O segundo ponto, com relação, você pode dar baixa, né, cancelar, enfim, CPR não tem nenhum problema, não tem custo para você fazer essa baixa, né? Aliás, acho que só um importante aqui, a gente tem uma preocupação muito grande de que os custos, né, de registradoras não sejam o inviabilizador desse processo. Então, nós estamos dando todo um tratamento em termos de custo aqui diferenciado. Então, se você está simplesmente, né, operando CPR, você não vai ter nada de custo de abertura de conta, não, a gente não vai ter nada dessas coisas que normalmente a gente tem para os participantes que têm um escopo maior de atuação, né? Então, na verdade, você vai acabar pagando só o custo realmente do registro e da custódia da CPR, e no momento que a CPR é baixada, você não tem, né? Você vai pagar só proporcional ao tempo que a CPR ficou aqui, tá? Então, não existe um custo extra por conta disso. Eu até gostaria de colocar uma experiência que eu tive essa semana passada em relação a uma conversa que tive com uma cooperativa, que ela justamente abordou, Fábio, essa questão de, bom, e se chegar no cartório e tiver um problema com uma cláusula, eu tiver que voltar para trás, ou se simplesmente nesse período houver uma variação muito grande de preço e o produtor não quiser mais fazer o negócio por algum motivo, então ele pode reverter, ele pode simplesmente voltar para trás e cancelar o registro. Perfeito, Fernando. É isso mesmo. Você pode, por qualquer motivo, né? Você pode ter tido um problema, até um erro operacional. A gente está falando aqui de CPR, né, que tem suas particularidades, mas só para vocês terem uma ideia, a B3 tem mais de 70 tipos de ativos diferentes em que ela faz o registro ou o depósito, dependendo do caso, né? Então, a gente tem particularidades da CPR, mas a gente tem muitas similaridades. Então, esse tipo de situação é comum também em outros produtos. Então, obviamente, né, desde que obviamente, todo o processo também é monitorado, etc., para a gente não garantir também que a gente não tenha, né, processos sendo feitos aí com objetivos, vamos dizer assim, não justos, né? Mas do ponto de vista de sistema, etc., é perfeitamente possível fazer esse cancelamento, se for o caso, por os motivos que, por exemplo, você listou agora.
A Maiara ainda colocou um segundo ponto aqui, o Fábio, que ela pergunta o seguinte: ok, uma vez liquidada a operação, vamos lá que o produtor entregou o grão já no armazém, tudo direitinho. Ela pergunta, do mesmo jeito que eu tenho no cartório de registro de imóveis, dá baixa na cédula lá, no livro 3, aí no caso da B3, eu tenho que dar baixa também? Então, Fernando, assim, na verdade, assim, o que a gente vai ter, você pode dar baixa, né, você de algum motivo anterior, né, ao vencimento da CPR, mas para nós, né, chegando no vencimento, essa baixa acontece automaticamente, tá? Então não há necessidade dela venceu a CPR, ir lá e dar baixa. Essa baixa será efetuada automaticamente. Importante dizer que para fins de consulta, etc., a gente permanece, por um prazo de mais 180 dias com os dados da CPR, mas vai constar que essa CPR foi baixada, tá? Então não há necessidade dela vir, se venceu, né, normalmente, etc., de ela vir dar abaixo os nossos sistemas, será feito automaticamente. Se ocorrer algum inadimplemento, existe algum apontamento que o originador faz lá nos seus registros, não? A gente tem um trabalho aqui para a gente fazer, inclusive, né? Isso a gente está acontecendo com alguns outros instrumentos, né? Então você pode fazer essa notificação com relação a inadimplemento. E aí a gente tem até uma questão que a gente já está aplicando para alguns produtos que a gente vai estender para a CPR lá na frente, que é a questão de eventualmente até negociar CPRs inadimplidas, né? Isso não nesse primeiro momento, é uma coisa que nós estamos desenvolvendo, mas só para dar um exemplo para vocês, sem fugir muito aqui, mas o caso de debênture, né? Debênture é um ativo que isso acontece. A debênture, é dado um default nessa debênture e existe um mercado pós-default dessa debênture, né? Então, hoje já existe, a gente já permite isso e a ideia é que lá na frente, inclusive, a gente estenda isso para a CPR. Ok. Aqui uma segunda perguntinha, que é que em caso de endosso se precisará passar os comunicados pela B3, assim como no caso de cartório de registro de imóveis, e se isso tem algum custo? Eu estou entendendo. Essa pergunta é da Luana Busnello, da Rural Brasil de Goiás. Eu estou entendendo aqui o que ele está chamando de endosso, na verdade, é a negociação da própria CPR, né? Isso. Então, o que a gente entende? Que tem que ser refletido no sistema de registro todas as negociações que ali ocorrerem. Então, se houve uma transferência dessa CPR para um terceiro, isso tem que ser refletido aqui, tá? Essa transferência em si não tem custo nenhum. Tá? Então, não existe custo para você fazer essa transferência. De novo, os custos que vão incidir em CPR são o registro e a custódia da CPR enquanto ela estiver aqui registrada. Absolutamente mais nenhum tipo de custo. Ok. Bom, a próxima pergunta aqui vai para o Augusto aqui, a próxima. Com relação aqui a uma pergunta do Tiago, o Tiago Alves de Goiânia, da BASF, que há a previsão aqui de que apenas o registro na B3 seja suficiente para dar publicidade quanto ao título e garantias, ou até o momento não se vislumbra a retirada da obrigatoriedade de registro das garantias nos cartórios de registro de imóveis? Vamos lá, Fernando. Essa previsão, acho que hoje ela não está sendo, pelo que eu tenho conhecimento, ainda não vem sendo sequer discutida, né, em termos, nem na própria legislação. A meu ver, seria realmente um retrocesso, né? Eu acredito que as garantias reais, aquelas que têm vínculo com a propriedade, deveriam sim ainda buscar essa interlocução com o registro de imóveis. Como nós vamos falar adiante, acho que toda essa comunicação e interoperabilidade com as próprias registradoras vai existir, né? Então, acho que o próprio título numa registradora, tendo um espelhamento na situação jurídica do imóvel, vai poder até refletir num rating daquele ativo dentro da registradora para circular.
Eu acho que é importante a gente lembrar que cartório existe em quase todos os países do mundo, né? Que é onde se faz a escrituração dessas transações, né? Imobiliárias, de uma maneira geral. Agora, o que é importante ressaltar é que eu acho que a preocupação maior, né, que quando a gente vê essas perguntas, é a questão da agilidade, é a questão da praticidade, que é o trabalho que vocês estão correndo atrás para fazer, né? Porque no campo, realmente, e eu sou sensível a isso, porque eu tenho tantos anos de experiência, às vezes são deslocamentos longos, 80, 100 quilômetros, para ir até um cartório, e tem casos, inclusive, de gente que ficou no caminho, na estrada perigosa, nesse fato. Então, assim, esse sentimento, né, de buscar uma alternativa mais prática existe, né? Mas essa questão da pandemia está acelerando todos esses processos de assinatura eletrônica, é uma solução que está funcionando, e eu acho que os escritórios estão bastante sensíveis a essa questão da busca de uma solução mais tecnológica e para evitar esses deslocamentos, essa inconveniência, né? Fernando, se eu puder complementar só nesse ponto, eu acho que ele é bem relevante, porque é algo que a gente vai ver que as próprias registradoras vão acabar aceitando nesse processo, as físicas, né? E quando nós estamos falando aqui de distâncias, etc., acaba caindo exatamente nesse mesmo gargalo, né, em que hoje os registros de imóveis acabam, apesar da sua capilaridade, eles acabam enfrentando. Né? Então, acho que o próprio projeto do registro eletrônico, que eu mencionei, que hoje já está a pleno vapor, né, e acontecendo com a pandemia, como você mencionou, hoje nós já tivemos mais de 200 mil títulos registrados digitais, né, e com dados interoperáveis nesse modelo de você tirar de um sistema e jogar para o outro sistema, hoje que nós já fazemos para o mercado do financiamento imobiliário para os bancos, nós já temos mais de 60 mil registros feitos a partir dos dados das instituições. Isso também já é uma realidade, mas a gente vai passar pela quebra cultural. Saiu publicado recentemente, né, uma notícia no Estadão, no estado de São Paulo, onde 73% dos agricultores ainda não têm acesso fácil e rápido à internet. Então, a gente tem que pensar que essa mudança não basta a gente criar todas as soluções digitais interoperáveis se a gente não entender a realidade do Brasil física, né, e essa dinâmica. Ok. Obrigado, Augusto. E é fato, realmente ainda existe uma limitação à acessibilidade, mas com certeza isso daí, no horizonte de médio prazo, vai estar solucionado. Nós temos 5G chegando aí. Vamos lá. O Thiago Alves ainda encaminhou algumas aqui para a B3. Ele perguntou aqui se é possível efetuar registro diretamente diretamente a empresa B3 ou se é necessário intermediação de uma corretora para fazer esse registro na B3. É a pergunta do Thiago da BASF para o Fábio. Tá bom. Bom, Thiago, na verdade, assim, você não precisa de corretora nesse caso, não, tá? Mas, assim, você tem duas maneiras de fazer isso. A gente tenta aqui adequar as realidades de cada uma das... A gente tem buscado isso, né? Adequar as realidades de cada uma das empresas. Então, se a empresa, né, tem estrutura e quer abrir uma conta, ter uma conta própria aqui na B3, né, ter acesso aos nossos sistemas, isso é possível. Então, tem todo um processo, ela se cadastra, ela, digamos assim, ela adere, né, que a gente fala aos nossos regulamentos e, enfim, tem lá toda a parte estrutural, back-office dela para trazer isso a registro, né? Agora, o que a gente entende aí, um pouco até que vocês colocarem, a gente tem que se adequar à realidade. Uma coisa assim, isso é muito fácil para quem é banco, para quem é grandes empresas, corretoras, fundos de investimento, isso aqui é o dia a dia, todas elas estão plugadas na gente. Agora, a gente tem, com essa mudança da CPR, a gente tem um novo grupo de clientes que é muito mais complexo para ele ter todo esse acesso. Para que eu vou abrir uma conta, etc. Então, o que a gente permite é que, através do intermediário, através de um terceiro, né, que a gente chama aqui, que vai ser o registrador dessa operação,
e que esse tem acesso, é participante do nosso sistema, então a empresa pode se utilizar de outra empresa que preste esse serviço. Tá? Então, existem as duas possibilidades. É o gosto do cliente aqui para a realidade dele. Se ele acha que é mais importante pela volumetria, ou até porque ele já tem outros tipos de relacionamentos com a B3, ele pode usar a conta própria, ele trazer isso a registro, ou ele pode utilizar um terceiro que presta o serviço que a gente chama de agente de registro, que faz esse serviço por ele. Tá? Então, existem as duas possibilidades. Se não constar, uma outra pergunta do Tiago aqui, se não constar o valor de referência na CPR, se ele pode fazer isso posteriormente, a inclusão no registro, através de aditamento ou através de um documento anexo que relate isso. Eu acho que talvez aí pelo fato de ser um ambiente eletrônico, não teria que ter esse documento anexo, né? Eu estou imaginando que ele está fazendo a pergunta especificamente no caso da CPR física, né? Então, acho que só lembrando aqui, a gente não há necessidade do registro do valor, né? No caso de uma CPR física, do valor financeiro, né? Entre aspas, dessa CPR. O que a gente pede, até para como referência, uma indicação de qual seria um indicador de referência para aquela CPR. Tá? Então, isso pode ser fornecido, até para fins de cobrança da taxa de custódia, etc. Então, isso é pedido, tá? Mas não há necessidade do registro do valor financeiro, a gente não exige isso, e também não teria necessidade de você mandar isso em separado, em um documento anexo, tá? Então, não há esse tipo de exigência do nosso lado. Ok. Próxima pergunta vai para o Augusto. Augusto, tinham algumas dúvidas, eu lembro que eu acompanhei algumas lives com o pessoal de cartório, existiam algumas dúvidas em relação aos registros e a vinculação do patrimônio rural em afetação com a CIR, né, a Cédula Imobiliária Rural. Saiu alguma resolução do CNJ ou do órgão regulador de cartórios a respeito de como proceder aos registros do patrimônio de afetação e o CRI? Olá, Fernando. Ainda não saiu. Na verdade, o que nós vemos, né, na prática ainda é uma insegurança do mercado, né, particularmente que pese eu trabalhe mais na área voltada ao registro eletrônico, eu tenho acompanhado esse tema, sempre gera bastante questionamento, principalmente dos credores, se vão se utilizar dessa forma de garantia ou não. Inclusive, existiu a discussão de aproveitar a questão da própria expropriação da garantia no modelo da alienação fiduciária, da 9.514, isso foi objeto de uma medida provisória que caducou e não foi incorporada à legislação, por receio dos próprios credores, até onde me informaram, de que isso pudesse afetar a já bem-sucedida execução extrajudicial da alienação fiduciária, que substituiu da hipoteca. Né? Como vai ter uma confusão de credores dentro do mesmo imóvel, os próprios credores pediram para que isso fosse criado um ambiente separado daquele já existente, e hoje não existe. Do lado do registrador imobiliário, com base no que está na lei, não há óbice para o registro dessa afetação. No entanto, realmente a gente não tem visto casos práticos sendo levados a registro. Ok, mas é possível que logo mais a gente tenha alguma coisa, né? Tem uma próxima pergunta aqui, que é até uma pergunta que é até interessante mesmo, né? Que a Aline Faria fez para a B3 aqui. Se após 10 dias úteis a emissão da CPR não for registrada na B3, aqui no caso, incorre alguma multa, nulidade da garantia, alguma coisa? Ela fez uma confusão com o RI, né? Mas, de qualquer forma, qual é a sanção que existe se não for feita o registro após o prazo legal? Perfeito. Essa também é uma pergunta que aí tem a similaridade com outros produtos, né? Porque esse tipo de situação acontece também com outros produtos. Existem outros produtos, né, que a gente tem
registrados ou depositados aqui que estão também, você tem uma situação, às vezes um problema operacional, alguma outra situação, você perde o prazo regulamentar de registro, né? Então, o primeiro ponto é, o registro continua tendo que ser feito, né? Você perdeu os 10 dias aqui, não é que você não precisa, agora eu perdi os 10 dias, não precisa fazer, no atendimento você continua tendo que fazer, né? Do nosso lado, não existe qualquer tipo de sanção, então, primeiro ponto, a gente não barra, né, esse tipo de registro. Então, chegando no dia 11, você vai conseguir registrar da mesma maneira, né? E a gente não tem nenhum tipo de punição do ponto de vista de multa, etc. Agora, é importante saber como é que funciona esses casos. Todas as nossas operações são reportadas para o regulador, né? Então, o regulador, de regra, tem essas informações, e aí, se isso pode levar do lado de regulador, alguma punição, etc., aí vai caber realmente ao lado do regulador. Do nosso lado, como registro, não existe uma punição por esse descumprimento. Agora, obviamente, assim, de novo, pegando só o exemplo de outros casos que a gente tem, se isso acontece esporadicamente, etc., né, ok. Se começa a acontecer com muita frequência, a gente mesmo começa a ter uma ação mais para entender o que está acontecendo, né, de até um pouco de para a gente entender se tem alguma coisa, inclusive do nosso lado, que a gente precise ajudar, ou um desconhecimento do outro lado também, né, sobre o prazo de cumprimento, para garantir que o processo também se ajeite, né? Quer dizer, não é que há um acompanhamento também do nosso lado, mas em termos de multa, etc., não existe nada nesse sentido. Ok. Agora para o Augusto. Augusto, recentemente o MAPA circulou uma matéria sobre a adoção de blockchain e alta tecnologia por cartórios vai impulsionar o agronegócio do Brasil, declara o Ministério da Agricultura. Como é que está andando esse projeto aí? Eu sei que tinha aquele projeto da CURG, né? Que ia integrar também os RIs e os cartórios de títulos e documentos. Como é que está caminhando isso aí, para a gente ter uma visão aí? Legal, Fernando. Eu acho que o MAPA divulgou essa nota pela proximidade que ele tem lá em Brasília, né, do governo federal, com o próprio CNJ. Como eu mencionei, com o provimento 89, quem passou a regular e vai fiscalizar a implantação no registro eletrônico é a Corregedoria Nacional de Justiça, né? Então, os ministros já criaram os comitês técnicos, junto com os registradores técnicos, para que, de fato, vários dos nossos projetos que dependiam do enforcement, né, a garantia de execução, porque um dos problemas do modelo que nós estávamos, né, Fernando, que eu represento uma associação de registradores. Eu não tenho um caráter vinculativo e obrigatório para um associado, né? No entanto, o NR previsto em lei que é de vinculação obrigatória, e o CNJ vem colocando, sob pena de responsabilidade administrativa, que pode culminar até mesmo com a perda da delegação, o não cumprimento dessas diretrizes do sistema do registro eletrônico, né? Então, fica muito mais fácil agora da gente criar. A blockchain é apenas uma tecnologia de segurança, né? Eu acho que, independente do modelo de tecnologia, obviamente, blockchain está na camada. O mais importante é a gente ter os dados padronizados para criar a efetiva interoperabilidade entre os registros de imóveis do país. Isso está acontecendo já nesse momento. Uma boa notícia, hein? Que isso aí vai ajudar sobremaneira a fluidez na formalização no campo, com certeza. Vamos lá. Voltando aqui para a B3, nós temos uma pergunta da Sônia com relação àquela conectividade entre empresas, viu, Fábio? É preciso uma conexão via RTM para acesso ao sistema B3 entre empresas? É a pergunta da Sônia de Goiás. Tá bom. Sônia, a gente está usando RTM, sim, mas acho que é importante falar o seguinte, que a RTM que é uma rede privada, né, que é muito utilizada pelo mercado financeiro, né, e, obviamente, por todas as questões de exigências de segurança, etc., né, ela também tem até uma questão um pouquinho maior de custo. O que a gente fez ao longo do tempo, e não foi só por causa do CPR, mas a gente que tem um acesso que está sendo provido também pela RTM, mas que é via VPN. Então, isso facilita muito, né? Que é um pouco mais um negócio um pouco mais corriqueiro, acho que mais realista
para fins de uma série de clientes que não são os clientes tradicionais de mercado financeiro, né? Bancos, corretoras, fundos, etc. Então, sim, é via RTM, mas através de VPN, tá? Então, é um processo mais simples, mais rápido e muito mais barato também, tá? Ok, tem mais uma para você aqui. Como está o processo de integração entre as registradoras para a geração de extratos consolidados de registros por CPF e CNPJ? Aquela história de as registradoras se conversarem para ter uma visão integrada, né, de alavancagem, enfim, de emissões das pessoas físicas e jurídicas, né? Perfeito, Fernando. Essa pergunta também é super relevante, né? Então, a gente tem uma regra, né, que é a Resolução 52, que saiu recentemente, estabelecendo prazo para que isso esteja, essa integração, né, para fins de publicidade, que é o nome que a gente está utilizando aqui, né, entre as registradoras de CPR, que isso esteja funcionando a partir de 1º de julho, né? Então, a gente sim, já está trabalhando numa solução única. Então, só para ser claro para todo mundo, para todo mundo ter esse entendimento. Qual é a ideia? Se você quer saber o grau de exposição de determinado CPF ou CNPJ, né, pelo montante de CPRs, né, que ele tem, vamos dizer assim, emitidas, né, ou como devedor dessas CPRs, e se você tem mais de uma registradora, eu disse, como é que eu faço? Eu vou ter que ir em N registradoras para ver isso. Então, essa regra fala o seguinte, não, as registradoras têm que se falar entre si e tem que mandar uma posição consolidada para quem estiver consultando esse grau de exposição, né? Normalmente vai ser o credor que vai fazer isso. Lembrando que é necessário, obviamente, a anuência do devedor para que isso aconteça. Então, a ideia é que o processo seja facilitado, você entra por um lugar só e pegue todas as informações consolidadas. Então, o que a gente chama, tecnicamente, interoperar, né? Nós estamos fazendo uma interoperabilidade. Não é uma novidade para a gente, de novo, né? Particularidade da CPR, o CPR é um caso bem específico, mas a gente já está desenhando isso para a questão de cartão de crédito, para duplicatas, recebíveis imobiliários. Então, existem outros ativos financeiros em que a gente tem essa situação. Você tem mais de uma registradora, né? Não é um monopólio, existe mais de uma registradora, e aí a preocupação que você tem de você integrar essas informações. Então, isso aí está em desenvolvimento e a gente deve estar cumprindo a norma aí a partir de 1º de julho, já com esse processo funcionando, e você poderá, então, consultar um determinado grau de exposição com a anuência do devedor em um único local. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui. Augusto, aproveitando o gancho da interoperabilidade aqui do Fábio, nós lá na Agrodox estamos né, com interface com vocês da Arisp, estamos com interface trabalhando interface com a Noreg de Minas e estamos ansiosos por ter uma interface com a entidade nacional. Então, a gente vê que existe um movimento das legal techs, né? A Agrodox é uma delas, mas tem outras, que anseiam por essa interconectividade com os cartórios também, para facilitar para os nossos clientes, cooperativas, distribuidores de insumos, etc., então, gerar seus documentos, mandar o registro para B3, para as entidades registradoras, para os cartórios, para registrar as garantias, enfim, facilitar a vida do usuário, né, na sua gestão de documentação. Vocês também vão trabalhar a interconectividade com as entidades registradoras na entidade nacional? Ou vocês é mais um complicador do que um facilitador? Não, pelo contrário. Na verdade, né, Fernando, a gente já você chegou a conhecer os nossos modelos, que a gente já vinha trabalhando não só para a CPR, como para todas as cédulas de créditos rurais, a exemplo do que hoje nós estamos fazendo para as cédulas bancárias. No entanto, com o advento da lei,
nós seguramos e aguardamos justamente, nós estamos em diálogo com a B3, com a CERC, com outras registradoras, também com as Legaltechs, com os bancos que trabalham e as cooperativas, né, justamente como não havia, o Banco Central pediu sugestões para essa regulação dos campos, para gerar essa interoperabilidade, nós entendemos que seria prematuro o lado do registro de imóveis divulgar o seu próprio, né? Mas com base do amadurecimento, das discussões que a gente já tem, e pelo fato do próprio Banco Central ainda ter postergado para junho, como nós já estamos com esse modelo sendo homologado agora, nesse momento, dentro do ONR, pelas normas técnicas do respaldo do CNJ, a nossa ideia é já disponibilizar para os nossos grandes usuários e maiores usuários, grandes no sentido daqueles que tenham a vontade de interconexão com o registro de imóveis, as Legaltechs, como a Agrodocs, um bom exemplo, outros bancos. Então, a gente já deve disponibilizar ainda no mês de fevereiro esse modelo. A sua equipe não vai mais ficar dizendo, poxa, uma nova versão, é que a gente tentou atender gregos e troianos, né? Acho que fazer uma coisa, o registro de imóveis tem trabalhado justamente com diversos players, né? E as registradoras são apenas mais um, né? E a gente não vai aguardá-las, não, e pode ter certeza que agora, em fevereiro, você já vai ter a primeira versão para as cédulas, a exemplo do que a gente já tem das cédulas bancárias, tá? Para as cédulas de crédito rural. Bom, vamos seguindo, vamos evoluindo. Uma última pergunta aqui para a B3, para o Fábio. A lei fala em registro ou depósito centralizado. Isso é uma questão que eu digo para você que a questão do registro e depósito, ela está no campo, ela está realmente gerando muita dúvida, né? E há alguma regra para se optar por um ou outro, ou as partes podem escolher livremente o registro ou o depósito? Fábio. Ótimo, Fernando. Essa pergunta aí também ela tem muito a ver também com outros ativos, né? Então, acho que só vou tentar resumir aqui, vamos dizer assim, eu não vou ser muito técnico aqui, não vou ser muito advogado, os advogados vão me perdoar aí, mas assim, qual que é a diferença do registro e do depósito, né? O registro, então, a operação está acontecendo fora do ambiente, né, vamos dizer assim, da registradora, e você traz, né, você reflete ele no ambiente da registradora, né? O depósito, vamos dizer assim, é como se fosse uma operação, eu não sei se a mais robusta é o melhor termo, mas ela tem uma dinâmica um pouco diferente, porque no momento que você faz o depósito, você faz a transferência fiduciária para a depositária, né? Então, vamos imaginar aqui para a B3. Então, você está transferindo para a B3 aquele ativo. Então, é como as operações estão acontecendo, nascendo. Então, qualquer coisa que aconteça, tem que acontecer necessariamente primeiro na depositária para depois ser refletido nos outros ambientes, né? É um pouco complexo, digamos assim. E aí, assim, o depósito ele tem uma série de regras, né? Um pouco mais, vamos ser mais exigente do ponto de vista de regras, de liquidação, etc., né? Então, os eventos cursam pela depositária. É muito comum, a gente tem vários ativos que ou eles são exclusivos de depósito ou são exclusivos de registro. E a gente tem alguns ativos que, a depender da situação, sendo depositados ou registrados. Mas a lei estabelece, normalmente a lei estabelece, olha, nessa circunstância é um depósito. Só para dar um exemplo bem simples, assim, ó, CDB. CDB, né, bem simples, todo mundo conhece, de emissão de banco. Quando ele é um título que ele tem relação direta, né, do emissor, né, do banco, com o seu próprio investidor, ele é um mero registro, né? Você não tem um conceito de depósito. Agora, se ele circula, se, por exemplo, está sendo oferecido por uma corretora, né, ele necessariamente é depositado. Por quê? Porque ele vai circular ali dentro do sistema financeiro. Então, é uma regra específica, eu dou só um exemplo aqui, né? No caso, por que eu estou contando tudo isso? Porque no caso de CPR, não há uma regra que a gente estabelece do que deve ser depositado ou registrado. Então, é uma escolha das partes, se elas querem eventualmente fazer uma CPR registrado ou depositado. O que a gente imagina? Que a grande maioria, a maioria absoluta, deve ser registrado. Eventualmente, você pode ter um ou outro caso que, por uma questão mais de segurança, etc., haja, né, um entendimento que seria melhor depositar essa CPR.
mas a gente entende que vai ser, a grande maioria vai ser simplesmente registrado. Tá? Então, mas respondendo a tua questão, na verdade, isso é uma escolha entre as partes. Legalmente, a faculdade de você registrar ou depositar a CPR, as partes decidem se elas vão querer fazer uma coisa ou outra. Uma breve pergunta aqui para o Augusto, com relação à padronização. Nós estamos todos investindo em tecnologias e, às vezes, a coisa para no cartório porque uma cláusula da CPR gera algum problema. E esse, às vezes, é o lado pessoal do elemento lá do cartório. E a gente já sabe que alguns cartórios são mais difíceis do que outros, etc. E tal. E não existe a possibilidade das ANOREGs estaduais querer um padrão nacional, eu sei que é difícil. Mas, por exemplo, a Arisp no estado de São Paulo, a ANOREG de Minas, a ANOREG de Goiás, criar um consenso numa minuta ou 2 ou 3 minutas que são aceitas, que poderia facilitar a vida das legal techs, das fintechs e das empresas, das cooperativas, de forma que essas minutas pudessem transitar eletronicamente de forma mais fluida, porque isso é uma dificuldade recorrente. Né? Só é uma pergunta / sugestão, né? Para você, para a gente encerrar essa Perfeito, Fernando. Olha, eu tenho dito no meu dia a dia do trabalho, né, com a experiência que nós tivemos, quando a gente fala dos campos, né, fixos, a gente pega na legislação, nós temos os campos que são obrigatórios. Então, a nossa ideia é justamente que a partir das normas técnicas, que é uma entidade dentro do NR já criada, está nesse momento chancelando quais são os critérios e padrões do que devem transitar de elementos necessários ao registro da garantia, tá, Fernando? E com o enforcement, como eu falei, né, com a coercibilidade do CNJ, porque é uma norma técnica de âmbito nacional, e a gente vai poder ter a forma de controle que hoje as associações não tinham, né? Muitos títulos digitais, as pessoas buscam o apoio das centrais e falam, poxa, mas um registrou, o outro devolveu, e a gente acaba caindo naquela liberdade jurídica do oficial, independência jurídica, o que a gente acha que agora, com uma regulamentação clara e precisa do próprio CNJ nesse campo do registro eletrônico, a gente vai ter elementos para superar. Que bom, isso eu acho que é um avanço fantástico. Bom, gente, nós estamos encerrando o nosso evento aqui. Eu quero agradecer imensamente vocês dois. Olha, eu acho que foi de grande valia para a nossa audiência. Eu quero agradecer também Notícias Agrícolas, o Daniel, pelo apoio, a equipe técnica que está nos apoiando aqui. Eu acho que nós produzimos um material de grande qualidade aqui para a audiência. Já vai sanar boa parte das dúvidas, mas como eu disse no início, não todas. Nós vamos ter que voltar provavelmente com uma outra edição para concluir nosso trabalho. Mas com certeza aqui nós já contribuímos bastante para o mercado, para os operadores de crédito, para os advogados, enfim. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês dois e agradecer ao Notícias Agrícolas mais uma vez pelo apoio que está nos dando. Muito obrigado.